É fim de jogo no Morumbi e o torcedor tricolor respira aliviado. Jandrei errou na saída de jogo, o Criciúma descontou e depois veio pra cima. O Wellington Rato atravessa o campo e vai dar um abraço no Jandrei, que sente a pressão sofrida pelo goleiro. Vai também Arboleda o abraçar. O Wellington chega também, dá um abraço no Jandrei. Jogadores do banco, inclusive Luciano, entram em campo. Jogadores vêm abraçar o goleiro do São Paulo para dar uma força, porque as coisas ficaram complicadas no finalzinho, no minuto final do jogo. Minha Nossa Senhora, no final a coisa ficou complicada, ficou emocionante. Guilherme Silva vai comandar o nosso pós-jogo. Nós vamos seguir, meus amigos, até as 23h30. Deu São Paulo, Guilherme. São Paulo 2, Alisson e Luciano. Criciúma 1 com Arthur, Kaique. Vai você, Guilherme Silva. Vamos nessa, José Manuel de Barros. Termina no Morumbi, termina de uma forma bem emocionante. O São Paulo sofrendo esse golzinho no final. O Criciúma tentando chegar no empate, mas deu tricolor, vitória por 2-1. É o São Paulo de Zubeldia reencontrando o caminho das vitórias. E eu já retorno para o Morumbi com ele, Giovanni Chacon, no gramado do estádio Cícero Pompeu de Toledo, acompanhando esse pós-jogo e essa vitória São Paulina por 2-1. Resultado construído no primeiro tempo, Chacon. Boa noite. Boa noite, Guilherme Silva, nossa audiência nesse fim de jogo. Pois é, a saída dos jogadores, foram aplaudidos alguns. O Zubeldia já foi aplaudido, tá descendo agora o pessoal da zaga, Alan Franco, Diego Costa, também o Wellington foram aplaudidos. Arboleda, eu tô aqui no aguardo do glorioso Jandrei, hein? Que maravilha, tá descendo agora, tá chegando agora o Jandrei. Eu quero ver a reação da torcida. Luciano descendo, sendo aplaudido. Aos poucos chegando agora o Jandrei e muita reclamação. Muita reclamação. Vamos ver se a gente consegue pegar. Levanta a mão, pede desculpa o Jandrei. O erro completo dele no gol do Criciúma. E depois a defesa em dois tempos que deu uma emoção que não precisava, né? Não precisava dessa emoção, mas o São Paulo volta ao caminho das vitórias com uma boa atuação, principalmente da primeira etapa. Construiu a vitória no primeiro tempo, no segundo acabou administrando o resultado e sai com a vitória. Agora o bate-papo também dos jogadores, saída dos dois times muito pacífica, amigável, né? Como já esperado. 2-1, vitória do São Paulo. Voltamos já na zona mista. Gabriel Dias vai estar com a gente em breve. O Guilherme Silva. 2-1, São Paulo, vitória do tricolor. Tá certo. Valeu, Chacon, com as informações do São Paulo, trazendo os destaques do tricolor paulista. O Chacon, então, como ele disse, volta já na zona mista do Morumbi com os jogadores e também a palavra do técnico Zubeldia. Flávio Prado, vitória do São Paulo por 2-1, e é aquele resultado que, claro, sofreu um pouquinho agora no final com esse gol ali do Criciúma, mas mais do que tudo, claro, é importante voltar a vencer, dar mais confiança, né? A gente sempre cita isso, né? Um time que tá em baixa tende, né, a ter essa desconfiança, e quando começa a vencer, foi o caso do São Paulo recentemente, emplacou uma boa sequência e agora vence o Criciúma em casa por 2-1. São Paulo, o sétimo colocado, com 18 pontos no Campeonato Brasileiro. Flávio, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, amigos. Tudo muito louco aqui, né? Há uma semana o time do São Paulo era isso, era aquilo, o Zubeldia, tinha o zubeldismo e tal, tinha 14 jogos sem perder. Uma semana. Aí perdeu do Cuiabá, perdeu vexatoriamente do Vasco e hoje já entrou pressionado. Como é que pode isso? E sentindo a pressão mesmo quando tomou o gol. Hoje entrei e falhou, faz parte, acontece. O São Paulo dominou o jogo inteiro, marcou um gol logo no começo, o Criciúma provavelmente tinha um projeto para se defender, teve que sair mais. No que saiu, o São Paulo passou a dominar o meio-campo, o time do Criciúma estava muito espalhado, o São Paulo dominou o meio-campo, fez o segundo gol e foi levando o jogo com muita tranquilidade, inclusive tocando de lado e tal. Aí acontece esse erro, isso acontece, né? Antes teve um lance importante que o Alan Franco salvou, o Criciúma chutou 2 bolas no gol, e as 2 no final. E aí aconteceu a falha do goleiro e aí fica esse desespero todo e tal.
O São Paulo não é nem espetacular como disseram que era e nem incompetente como você chegou a insinuar. Isso vale para o treinador também. Então, acabar com esse terror, esse desespero, essa euforia, tudo muito exagerado, né? Não tem muita razão de ser, não. São Paulo está em 7º lugar, está dentro do que ele pode ter. O São Paulo é entre 6º e 12º. Se ele estiver nesse buraco, ele está dentro do poder dele. Está em 7º, bom, melhorou de fase. Está em 12º, está numa fase ruim. E não passa, é por aí o negócio. Quando tiver em 13º, tem alguma coisa fora de controle. Quando tiver em 5º, tem alguma coisa errada com os times que são melhores do que ele. É isso. Não tem mais que isso, é terrorismo, é esperar criar uma expectativa que não é possível ser acompanhada pelo time que o São Paulo tem. Eu vou voltar nesse assunto com você sobre onde o São Paulo pode chegar, porque quando emplacou aquela sequência boa, né, de resultados e tudo, muita gente falava, o São Paulo é time que pode brigar por G4, por Libertadores, pode estar ali entre os 4 primeiros colocados. E aí o Flávio agora, né, diz que não. Eu tenho aqui alguns números, Flávio, do São Paulo como mandante em 2024, e até sobre isso que você falou, né? Já tava aquela gritaria toda por uma sequência ruim, mas em casa o São Paulo só tem no ano 3 derrotas. Agora são 17 jogos em 2024 jogando como mandante, 9 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas. Marcou nesse período 24 gols, sofreu 11 e tem mais de 60% de aproveitamento jogando em casa. É um fator que pesa para o São Paulo, né, almejar ficar na parte de cima da tabela. O fator casa tem pesado nos últimos anos muito para o São Paulo e hoje esse número também prova isso. Nem com esse fator casa você pensa que o São Paulo pode brigar por G4, Flávio? Você acha realmente difícil o São Paulo chegar na Libertadores via Campeonato Brasileiro? Muito difícil. Nós vamos considerar nesses jogos a baba do Campeonato Paulista, tem o Águia de Marabá, né? Tem uma babaiada aí que o São Paulo jogou que, né, qualquer lugar que ele jogasse ele teria a obrigação de ganhar. No Campeonato Brasileiro, se não me engano, são 6 jogos, né? Isso. Em casa, né? Em casa. Isso. Provavelmente dessas 3 derrotas, deixa eu ver se eu tenho aqui facilmente quantos jogos São Paulo perdeu no... Eu tenho aqui também, vamos lá, a sequência, né, do São Paulo no Brasileiro. Quantos jogos ele perdeu no Campeonato Brasileiro? Em casa. Provavelmente perdeu a maioria. Quando ele teve adversário de mais nível, ele acabou perdendo. O fator torcida, ele pesa bem relativamente. Eu sempre falo e reafirmo. Não é torcida... Desculpa, perdeu pro Fortaleza na primeira rodada, né? Uhum. Aí depois foi fora de casa, aí tem aqui, venceu depois o Atlético Goianiense, na sequência 0-0 com o Palmeiras, então foi um empate em casa, aí depois, né, joga mais uma fora, que foi com o Vitória, na 6ª rodada volta a jogar no Morumbi e ganha do Fluminense, então até aqui só uma derrota, né? Depois vence o Cruzeiro em casa 2-0 na 7ª rodada, na 8ª empata com o Inter, mas é fora. 9ª rodada fora também e agora na 10ª, aí perde pro Cuiabá na 10ª rodada. Então, pelo Brasileiro foram só 2. Quantos jogos? 10 rodadas foram 5. Isso. Então, ele perdeu quase 50%. Exato. Empatou com o Palmeiras, empatou um outro jogo, quer dizer, entendeu, Guilherme? Então é muito assim, o número é muito frio. A torcida é muito relativa. Se o time não for bom, não tem torcida daquele jeito. A torcida é... Ontem eu estava acompanhando o jogo do Corinthians. Um desespero, aquela torcida desesperada. Nossa, os caras quase não conseguiam nem respirar. Mas como é que aquele time vai jogar? Um time ruim para danado, aquele não tinha jeito. Os caras estavam se matando. Tem uma coisa que eu falo sempre pro time de São Paulo. O time de São Paulo se mata. Mas tem limite, né? O time do Corinthians... O Corinthians quer perder? Não. Mas não dá. Você viu o time do Corinthians? Eles tropeçavam na bola. Um negócio maluco. Um time muito ruim, como o time de São Paulo. Não é tão ruim quanto o do Corinthians. Aí não dá, não. O Corinthians é bem pior. Mas o São Paulo tem limites. É o que eu falei, entre 6º e 12º, jogando em casa, jogando fora. Vai ganhar alguma coisinha fora de casa também. É um time médio. Quando você cria uma expectativa maior que isso aí, né? Números. Se você for olhar rigorosamente números, os números do Zubeldia nunca foram atingidos pelo Tele Santana nem pelo Muricy Ramalho. 14 vitórias consecutivas, ou 14 jogos sem perder. Nem o Tele nem o Muricy conseguiram isso. Você vê como o número é uma coisa, né? Sim. Pra gente pensar bem, né? Ah, tá bom, tem número aí.
Tem que analisar dentro de um contexto, né? Contexto, claro. E mais um detalhe aqui, já eu quero ouvir do Flávio sobre o goleiro Jandrei, que está sendo muito criticado pelos torcedores mais uma vez. Já o Flávio também vai falar sobre o goleiro Jandrei aqui no pós-jogo da Jovem Pan. Mas antes, os gols, né, do São Paulo hoje foram marcados pelo Alisson, depois pelo Luciano, mas o gol do Alisson, ele sai depois de uma jogada também ali criada, né, pelo São Paulo e tudo, e teve o gol de falta do Luciano. O gol do Alisson, ele foi o mais rápido do Brasileirão até aqui, 59 segundos, né, Flávio? Antes disso, o gol mais rápido tinha saído com 1 minuto e 41 segundos, Elinho, no jogo Bragantino e Juventude, vitória do Bragantino por 2-1. E como eu dizia, né, o gol do Alisson numa jogada do Lucas, né? O Lucas, ele foi importante nos 2 gols, na jogada pro gol do Alisson e no gol de falta, que ele sofre a falta, né? Ele vai fazendo toda a jogada, sofre a falta, e aí o Luciano cobra e faz o gol. Então eu queria que você falasse sobre esses 2 pontos, né, Flávio? O Alisson marcando o gol mais rápido do Brasileirão até aqui, e o Lucas, mais uma vez, fundamental pro São Paulo sair com a vitória no Morumbi. O Alisson merece respeito, ele tem feito... Desde que ele chegou no São Paulo, é um jogador de uma regularidade impressionante. Quando ele foge da regularidade, é pra cima. Ele nunca faz uma... Eu não lembro de nenhuma atuação ruim do Alisson. Ou ele faz um trabalho bom, faz boa marcação, chuta de longe, se mata em campo. E muitas vezes ele até foge um pouquinho e até tem um destaque especial. Fez um belo gol, é um jogador absolutamente útil e absolutamente titular do time de São Paulo. O Lucas é o diferente, né? O Lucas é o que pode fazer algo diferente. E quando o Lucas está bem, o time de São Paulo cresce. Agora, ele não tem conseguido manter esse nível o tempo todo. Ele tem oscilado nas partidas, o que também é mais ou menos natural, já não é tão jovem assim, o calendário nem sempre ajuda, mas o Lucas, se o São Paulo for esperar algo de especial, normalmente vai sair do pé do Lucas. E pra gente seguir aqui no assunto São Paulo também, para falar desse Jandrei, porque o São Paulo volta a vencer após 4 jogos, como a gente citou aqui, um resultado importante em casa, dá confiança, a equipe sobe ali na classificação do campeonato e tudo mais, evita também um pouco mais de crise, de gritaria, de histeria, aquela coisa toda. Antes do Flávio comentar sobre isso, eu vou conversar também com ele, que narrou a partida, viu tudo lá no estádio Cícero Pompeu de Toledo, José Manuel de Barros com a gente. O Jandrei, já está sendo, mais uma vez, muito criticado pelo gol que sofreu. Mesmo com a vitória São Paulina. E não é de hoje isso. O torcedor pega no pé do Jandrei já há muito tempo. Com o Rafael na seleção, ele titular, e pegou ali, coincidentemente, né, a fase que ele entra como titular é a fase que o São Paulo começa a perder e tudo mais. E agora vence, mas com essa falha do Jandrei. Queria que você falasse do jogo, dessa falha do Jandrei e das críticas, e se o São Paulo realmente precisa pensar em um goleiro, digamos, para ser reserva do Rafael, porque, na opinião de alguns torcedores, né, o Jandrei não dá mais. E aí, o que você pensa? Muito boa noite, José Manuel. Boa noite, Guilherme Silva. Não inspira confiança. Definitivamente não é goleiro que inspira confiança ao torcedor do São Paulo Futebol Clube. Isso nunca aconteceu. Isso jamais aconteceu. E a convocação do Rafael foi um desserviço para o São Paulo. Não ajuda em nada a seleção brasileira. Para terceiro goleiro na idade dele, para ir para uma Copa América, é homenagem na carreira, mas não sei. Acho, para mim, totalmente desnecessário. Né? E o São Paulo realmente tem esse problema. Demorou para conseguir um goleiro que desse conta, não tão brilhante quanto os grandes goleiros que o São Paulo teve, mas era um goleiro que estava com personalidade, estava tomando conta da posição, né? O torcedor do São Paulo já acredita no Rafael, né? E aí quando ele sai e vem o Jandrei, o torcedor fica preocupado mesmo, se preocupa e muito. Definitivamente não é mesmo o goleiro pro São Paulo Futebol Clube. Na maior parte do jogo, o time não deixou a bola ir no gol do São Paulo e estava de boa. Quando a bola começou a ir, o gol que foi evitado, que a bola ia entrar antes do gol do Criciúma, não foi evitado por ele, foi evitado pelo Alan Franco, né? Dependesse dele, a bola tinha entrado.
E depois teve o gol com participação, com erro dele, né? Dando a bola, devolvendo a bola para a equipe do Criciúma. O torcedor reclama, mas nesse caso aí, eu não gosto de exageros, mas com uma certa razão. E mais uma vez fica mostrado que o São Paulo depende muito de uma espinha. O São Paulo, às vezes tem gente que acha que tem um grande elenco. Não tem, rapaz. Sem o Arboleda, a defesa faz água. Sem o Alisson no meio campo não é a mesma coisa. É muito diferente com o Alisson e sem esse jogador no meio campo. E vale também, né, pro Caleri, pro Lucas Moura, claro. Mas hoje, além do Alisson, que fez para mim uma grande partida, o Ferreirinha foi muito bem. O Ferreirinha foi muito bem. Segundo tempo, até quando o São Paulo deixou de ser um time mais incisivo, aquele time que ia para cima, e o Ferreirinha até inclusive voltava ali pro meio campo para ajudar a ficar com a bola. O São Paulo adotou uma estratégia, né? Não vou jogar, o adversário também não vai, tá 2-0 e vamos fazer o jogo terminar em 2-0. E tava dando tudo certo até os minutos finais, até o erro que saiu o gol lá. E houve algum momento em que o Criciúma cresceu e incomodou de certa forma a equipe do São Paulo. Mas principalmente quando o time estava mais aceso, né, mais ligado no jogo, o Ferreirinha fez uma partida muito boa pelo São Paulo hoje aqui. Lembra o começo do Zubeldia, aquele jogo contra o Barcelona lá em Guayaquil, que ele colocou um time com o André na direita, com Ferreirinha na esquerda, com Caleri e Luciano ali pelo meio, e esses quatro fizeram com que o São Paulo ganhasse lá, ganhasse o jogo na estreia dele, e a vitória fez toda a diferença para o São Paulo depois buscar a classificação para a sequência da Copa Libertadores da América. Então o São Paulo tem que estar no máximo. Esse jogo, por exemplo, de toque de bola no segundo tempo, na estratégia, a gente tem muito jogo, é um jogo em cima do outro, não adianta ficar correndo os 90 minutos, a gente não vai aguentar. Eu acho válida, ok, né? Mas dá para ver que o São Paulo é um time de mais transpiração. Quando o São Paulo não está dando o máximo em campo, correndo muito, ele dá brecha para o adversário. Ele dá oportunidade para o adversário e no final quase deu para o Criciúma. E agora com o Flávio para falar também dessa questão do Jandrei, para ilustrar para quem não acompanhou o gol, né, do Criciúma, é um tiro de meta, o Jandrei vai cobrar e ele não consegue dar o chutão lá pro meio do campo. Ele dá o passe pro Arthur, que é o atacante lá do Criciúma. Ele dá a bola no lançamento, né? A bola nos pés do jogador Arthur do Criciúma, que tá livre à frente da marcação dos zagueiros e tudo, vai na velocidade, invade a área e bate e faz o gol. Então, assim, esse gol específico, ele é todo ali na culpa do Jandrei, né? Porque ele sai jogando errado de fato. Agora, no contexto todo, né, Flávio? O São Paulo, de fato, precisa pensar em um goleiro. O Jandrei não é goleiro pro São Paulo. Os torcedores estão pegando no pé do Jandrei, apesar da vitória. Bom, pra mim a saída é errada, porque já é uma saída errada, né? Tiro de meta é uma coisa do século XVIII, pô. Hoje não se sai, você não dá um bico na bola. Tem um erro na saída, não é da saída do Jandrei, é na postura de sair jogando assim. É uma coisa arcaica. Quando você sai jogando, normalmente você deixa a bola com o adversário. Você dá um bico, a bola sobe. Tem um livro na Inglaterra chamado A Ilusão dos 10 Segundos. Quando você dá um bicão para cima, a bola demora 10 segundos para chegar, só que o cara recebe de frente e o atacante vai de costas. Então, quando você sai jogando, você tem toda a vantagem do mundo. Todo time de bom nível sai jogando. Então, não é com a precisão e espetacularidade dos times do Guardiola, mas você pode sair jogando e manter o controle da bola. Então já começa um erro de se permitir que saia assim. E ele errou, ele saiu errado. Acho que o Jandrei não é um goleiro do nível para ser goleiro de São Paulo, como também acho que o Rafael não é. Acho que os dois são goleiros abaixo do que o São Paulo teve a curtíssimo prazo, né? São Paulo teve Rogério Ceni, São Paulo teve Zete, São Paulo teve Poi. São Paulo teve goleiros extraordinários. Então, isso eu só lembrei poucos, né? Se puxar um pouquinho pela memória, a gente vai achar mais. Então, realmente, são goleiros abaixo daquilo que o São Paulo teve historicamente. O Jandrei e também o Rafael. Alguém pode dizer, ele tá na seleção brasileira. Tá na seleção brasileira. Mas eu não acho que seja goleiro pro nível que o São Paulo teve historicamente. Exatamente. E aí o São Paulo acaba sofrendo esse gol e acaba, né, indo tudo pra, digamos, não tudo, né, mas a galera pega no pé, fica preocupada, ele falhou com o time, seria pior, né, Flávio, Zé e tal, seria pior se o jogo tivesse terminado 1-1, por exemplo, se fosse o gol de empate do Criciúma, ou se o Criciúma reage e consegue 2-2, aí seria bastante complicado pro Jandrei. Por que o São Paulo bate tiro de meta, pô?
Coisa arcaica, é o que eu tô dizendo. Você até falou na transmissão, né? Não é só naquela saída, você brincou, né? Digamos assim, não é só nas saídas curtas que pode dar problema, que não. Né? No chutão também. Não, e a saída curta, ela pode te levar, se você atrair o adversário e fizer a saída curta bem correta, os caras que vieram para dar o primeiro combate, eles ficam para trás e você chega no campo do adversário com vantagem. É um lance que pode ser até ofensivo. Esse bicão para frente aí, ele é uma tranqueira, a bola vai cair no pé do adversário, você simplesmente devolve a bola para o adversário. A bola chegaria no pé do adversário no campo defensivo. Ele errou e ficou no campo ofensivo. Quer dizer, é um negócio meio, sabe? Então já tem que contar. Por que sai jogando desse jeito? Já é um erro. Aí não tem nada a ver com o Jandrei. Com qualquer um. Não dá para fazer uma saída arcaica dessa. Realmente, muita gente acha o contrário, né? Que não tem que sair jogando. Eu já penso exatamente o contrário. Sair, você dá um bico para cima, você vai entregar a bola para o adversário e a bola é tua. É aquela coisa do saque no tênis. Pô, você vai abdicar do saque, você entrega o saque pro outro, pô. Tem que criar dificuldade para o adversário. Sim. E criar a dificuldade é você ficar tocando bola, atrair o adversário, passar por aquela linha de marcação. É arriscado. Isso aí não é arriscado? Você deixar a bola com o adversário não é arriscado? Então, é uma coisa para se pensar.